Estudar teologia esfria o crente? Eu vou usar as palavras de um teólogo, eu não me lembro se foi o John MacArthur que disse assim: a boa teologia ela não esfria crente, ela apaga o fogo estranho. Então, tenha convicção de que se você estudar mais a Bíblia, se você for estudar profundamente a Escritura, principalmente na lente, na ótica de bons mestres, eu posso até indicar aqui uma lista, vou deixar 10, que eu gosto muito de ler a Bíblia com eles, ler com os mestres, ser carregado pelas costas dos gigantes, aqueles que dedicaram a vida inteira a estudar a Escritura, a traduzir a Bíblia, a entender na sua minuciosidade. Se você faz isso, tranquilamente você vai só apagar emocionalismo e vai se aproximar da Escritura com muito mais profundidade. Agora, é claro, eu não quero também negar de que muitos teólogos, eles acabam estudando teologia de uma forma apenas cognitiva, arrancando as afeições e as emoções do centro da sua espiritualidade. E como dizia o Jonathan Edwards, nós precisamos de afeições religiosas, nós precisamos de afeições direcionadas ao Senhor. O Deus que quer que você entenda sobre Ele, obviamente que Ele é infinito e grandioso e soberano e gigante, seus caminhos são indescritíveis, são imensos. Toda a eternidade nós passaremos somente aprendendo mais e mais e mais sobre o Senhor e sobre aquilo que Ele criou. Mas você precisa também, a partir dessa cognição, descer para o seu coração e direcionar suas afeições, as fontes dos seus amores, a fonte de todas as suas afeições precisa ser direcionada a esse Deus. Esse Deus que é grande, é gigante, é técnico, é complexo, ele precisa que você desfrute dele. Ele quer ter relacionamento com você. O mesmo Deus que se revelou a Moisés é o Deus que se revelou na face de Cristo. E nós precisamos desfrutar desse Deus. É o Deus amigo, é o Deus presente, é o Deus que está perto, e é o Deus que quer que você feche a porta do seu quarto, se ajoelhe e o busque incessantemente. Chore em sua presença. Então, se você é um teólogo, se você está querendo estudar teologia, se você está com medo de teologia, está com medo de aprofundar mais, não tenha medo, a menos que você se lembre de que o mesmo Deus que te criou, o mesmo Deus que te deu todas as ferramentas para você estudar, vamos lembrar do lema de Harvard. Quem fundou Harvard foram cristãos, foram comunidades cristãs. E o lema de Harvard é a verdade para Cristo e sua igreja, é a verdade para o mundo. Então a ciência, se você for pegar aqui as grandes teorias, as grandes universidades, foram criadas por cristãos que serviam a Deus. E, logicamente, a ciência, o método, a teologia, ela não deveria nos afastar do Senhor, mas amá-lo mais, se submeter mais a Ele, desejá-lo mais, como diz o John Piper. Quando eu desejo a Deus, quando eu coloco as minhas afeições diante do Senhor, eu começo a desfrutar de algo inexplicável. Inclusive, que muitas vezes ultrapassa até a nossa própria compreensão. Existem momentos, já existiu um momento na minha caminhada cristã, em que eu fechei a porta do meu quarto e fui buscar o Senhor sem nenhuma vontade, mas com o coração quebrado, porque tinham acontecido várias coisas na minha vida que estavam quebrando o meu coração. Mas ao entrar naquele quarto, me lembrar desse texto, se você fechar a porta do seu quarto, o Pai que está em secreto se revelará, parafraseando o texto, eu fui tomado pela presença do Senhor. E quantas vezes eu fiz isso, mesmo depois de ser teólogo, mesmo depois de ser formado. E é isso que você precisa fazer. Por que a teologia esfria a fé de alguns crentes? Primeiro, porque muitos nem eram crentes genuínos. E em segundo lugar, porque eles foram cognitivamente estudar a Bíblia apenas. Eles não cultivaram a vida de intimidade e de amor pelo Senhor. O mesmo Deus que é criador de todas as coisas, o mesmo Deus lá que fez aquelas perguntas retóricas a Jó, que basicamente nos humilha diante do seu tamanho, é o Deus que se revelou na face de Cristo e que deseja, que orou por você e que deseja ter intimidade com você. Deus nos criou para que possamos desfrutar de quem Ele é. Ele é a fonte de todo contentamento. Então, sim e não. Teologia esfria crente que só estuda a Bíblia cognitivamente. Isso aí o ateu faz tranquilamente. Tem muito ateu aí com mais entendimento bíblico do que muitos crentes. Mas a sabedoria bíblica só é dada àqueles que, primeiro, conheceram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de maneira eficaz, de maneira verdadeira, e em segundo lugar, derramaram suas afeições diante dele. Nunca deixe que um livro teológico te impeça de chorar na presença de Deus. Nunca deixe que um livro teológico te faça se sentir melhor que os seus irmãos. Nunca deixe que um livro teológico, um conhecimento teológico, te faça achar que você já conhece tudo sobre Deus. Eu sou teólogo, mas eu não sou doutor, eu não sou mestre, eu não sou bacharel em Deus, apesar de ser teólogo. Então, quer estudar teologia? Estude, se aprofunde, mas não esqueça das disciplinas básicas espirituais. Comece a ler também, ao mesmo tempo que você lê livros mais técnicos, leia livros devocionais, se derrame na presença de Deus, tenha uma vida de oração,
esteja com a sua comunidade, não se sinta o homem mais sábio do mundo, não deixe a soberba ganhar o seu coração, porque foi isso que fez o diabo cair. E assim, certamente você vai estudar teologia, ser um bom teólogo, aprofundar dentro da sua tradição, não sei se você é de tradição reformada, tradição pentecostal, não sei qual é a sua linha teológica, seja ela qual for, estude, se ela for ortodoxa, obviamente eu lido aqui com ortodoxos, estude, se aprofunde, entenda, mas não deixe de ter paixão por esse Deus que se revela a você através, inclusive, da própria teologia.